Fala pessoal, e agora na segunda aula do segundo box, a gente vai falar um pouco sobre criar uma base de dados. E essa tarefa ela é fundamental para a gente fazer a nossa planilha que vai gerar o gráfico e vai gerar as informações que nós precisamos, ok? Então vamos lá. Quando eu falei lá no começo, no primeiro box, para você desenvolver um olhar criativo, você precisa analisar os cenários realmente. Então, falando um pouco de como criar uma base de dados. Imagina que você precisa analisar quais as informações que você quer mapear. Então, vamos usar um cenário de um time de bombeiros civis. A gente tem um time de bombeiros civis que trabalha num shopping center e esses bombeiros civis, o nome deles, vamos lá, vamos classificar uma base de dados por nomes, começar por nomes. Então, a gente está aqui na nossa planilha aula de Excel, então vamos colocar aqui, ó, nomes. Então, o primeiro nome vai ser Bruno. Segundo nome vai ser Sérgio. Terceiro nome, Renato. Quarto nome, Ricardo. Quinto nome, Daniela. Sexto nome, Rafael. Sétimo nome, vamos colocar Pamela. Quantos nomes a gente tem aqui? Vamos contar aqui no cantinho, ó. Contagem, nós temos 7 nomes. Vamos fazer 10 nomes aqui, então. Vamos colocar Leandro, Ana. Falta um, né? Vamos colocar o William. Ok? Então, pessoal, essa é uma informação que eu considero que é uma base de dados. É uma das bases de dados que nós precisamos para começar a pensar em fazer uma planilha inteligente, né? Vocês vão entender mais à frente que a gente está falando de uma tabela dinâmica, né? Então vamos lá. A gente já falou ali que tem os nomes como uma informação crucial para a gente. Eu vou usar mais um exemplo aqui do que pode ser referência de criação de dados para o nosso trabalho aqui. Ocorrências. Ocorrências. Que tipo de ocorrências que um bombeiro civil ele atua, né? Primeiros socorros. Primeiros socorros é assim um tipo de ocorrência, tá? 2 cliques aqui e ele alinha o texto. Vou repetir aqui essa função. Você que tem toque, que não aguenta ver essa linha aqui separada, dá 2 cliques aqui e ele já alinha a função. Vou colocar em negrito, centralizar. Quem mais que o bombeiro civil ele atua? Primeiros socorros. Vamos... princípio de incêndio. Ok? Princípio de incêndio é um tipo de ocorrência de um bombeiro civil, certo? O que mais? Incêndio, né? Incêndio mesmo. Vamos lá. Um outro tipo de ocorrência que o bombeiro civil faz, que ele pode atender no dia a dia. Chamada de ambulância. Condução de ambulância. Ok, vamos usar esses 4 exemplos aqui. Então, a gente já tem uma base de dados de nomes, de ocorrências, e agora a gente pode criar uma de mês aqui, ó. Vamos lá, vamos falar de mês e ano, tá? Então, vamos lá, a gente coloca janeiro, fevereiro, e aí automaticamente a gente já tem as informações que a gente precisa para um ano completo, ok? E agora aqui, vou chamar de 2018, 2019 e 2020. Perfeito, pessoal? Então, coloquei manualmente aqui. Vão ter trabalhos que vão ser manuais realmente.
Que é como eu falei, você precisa monitorar a sua planilha para ela ter uma funcionalidade. Você precisa inserir as informações de uma maneira diária, tá? Então, ela vai ficar, a sua base de dados, ela vai ficar desse formato aqui. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, ocorrências, ó, tipo de ocorrências na tabela que a gente vai trabalhar. Furto, invasão, danos ao patrimônio, colisão, falha no sistema de câmeras, desinteligência, roubo, princípio de incêndio e outros. Os responsáveis. E aqui eu usei os responsáveis nomes fictícios, que são nomes do código Q, né? Você que trabalha com código Q, trabalha utilizando o rádio HT, você vai se familiarizar com esses nomes. É o Alfa Bravo, Charlie, Delta, Hotel, Índia, Juliette, o Kilo, Lima e o Mike, ok? Então nós temos aqui 10 nomes. Pode ver aqui no canto inferior direito da tela do seu aparelho, ok? Outra informação que é muito crucial para a gente definir lá na frente quais são os nossos ofensores. A gente está falando de uma base de dados de local. Então a gente definiu aqui, ó, área externa, área interna, ala 1, ala 2, ala 3, ala 4 e ala 5. Área de resíduos, refeitório e vestiário. Então nós temos aqui também Shift, seta para cima, temos 10 locais, certo? O mês, na verdade o dia, né, para saber qual a frequência que essas ocorrências acontecem por dia. Normalmente ela acontece mais no começo do mês, elas acontecem mais no final do mês. Isso é um histórico que também você pode contar nessa planilha inteligente. O mês, que a gente fez na atividade anterior, e o ano. Então, pessoal, essa é a nossa base de dados. Vocês precisam criar uma base de dados semelhante a essa para a gente poder iniciar o nosso trabalho aqui. Então, para esse vídeo, pensa com um olhar criativo, pensa em quais ocorrências, que tipo de situações que você pode mapear, que você quer mapear, né? E coloca isso no seu Excel, no seu trabalhinho aí que a gente vai fazer junto, que não adianta nada, como eu já falei, ficar só na teoria, só assistindo o vídeo. Perfeito, pessoal? Faz esse primeiro trabalho. Essa é a nossa primeira atividade. Cria uma base de dados com pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 informações. Ok? Se você não tiver o local, coloca só o responsável. Se não tiver o responsável, coloca só o local. Enfim, faz esse mapeamento, pausa o vídeo e vamos para a próxima aula, que é a terceira aula, que a gente vai falar mais um pouco sobre organização de dados. Beleza? Fica comigo.